nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Celebramos hoje a memória de Santo André Dung Lac, presbítero, e de mais 117 cristãos que foram liderados por ele, martirizados no Vietnã entre os anos 1830 a 1870. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes de tudo, admiração pelo templo. Como existe admiração em tudo aquilo que parece perene, que parece duradouro. A admiração dos homens do tempo de Jesus, diante daquele templo magnífico, não era tanto pela força, pela grandeza, mas pela beleza. Ele era ornado com belas pedras e com ofertas votivas. Mas esta beleza fala da grandeza, porque se trata do templo de Deus. Alguns devem ter pensado naquela época, ouvindo as palavras de Jesus, que o que ele dizia era improvável. Afinal de contas, este aqui é o templo de Deus. Mas se eles voltassem atrás na história, recordariam que o templo já tinha sido destruído mais de uma vez, inclusive de maneira especial no tempo do exílio da Babilônia. Já não tinha ficado pedra sobre pedra, porque a segurança da proteção de Deus não é a garantia de que o templo que nós construímos para Ele jamais será derrubado. Nada neste mundo pode ser equiparado a Deus, nem os seus ministros, nem o seu templo, nem as imagens, nada. Deus é Deus. As coisas deste mundo não são eternas, nem as igrejas que nós construímos. Por maiores, por mais belas que sejam, por maior multidão que atraiam. De tudo que existe não ficará pedra sobre pedra. Então, uma primeira lição é nós termos a clareza de que tudo que existe nesse mundo não é Deus, por melhor que seja. E de que o único digno de admiração realmente é Deus. Este não passa. Este é eterno. Este é infinito. Onipresente, onipotente, essencial, indispensável, necessário. Se Deus deixasse de existir, tudo que existe perderia a sua existência também, porque tudo encontra a existência nele. Num segundo momento, as pessoas que ouvem a previsão de Jesus perguntam sobre quando será e sobre como reconhecer o momento, que sinais
nos vão dizer que isso está para acontecer. Jesus não responde às perguntas, ou melhor, responde dizendo outras coisas. Quando perguntam sobre quando e como, Jesus responde com duas afirmações muito importantes. Ao dizer que muitos virão dizendo que o tempo chegou, não sigais esta gente. Não sigais essa gente. E também, mais adiante, ele diz, depois de falar coisas que vão acontecer, diz, não fiqueis apavorados. Então, são as duas palavras de Jesus para quem responde quando e como não vos deixe enganar, não sigais essa gente e não fiqueis apavorados, isto é, mantenham firme a confiança. Destas palavras, a última delas, é claro, que é a palavra fundamental de quem crê, de que adianta a gente ter fé se a nossa fé não suscitar em nós esperança, se não suscitar em nós confiança. A confiança e a esperança de que tudo acabará bem. Mas a primeira das afirmações de Jesus me parece muito importante. Não sigais essa gente. Parece que é a grande tendência das pessoas, quando ficam apavoradas ou confusas diante da situação, é dar ouvidos a qualquer um que apareça. E a palavra de Jesus é muito clara. Não sigais essa gente que diz que o tempo chegou, que diz que sabe aquilo que vai acontecer. Não sigais essa gente. Não importa nem mesmo que essa gente tenha por trás de si alguma suposta revelação especial particular. A gente precisa usar a razão. Não é possível que todo mundo que abra a boca para dizer que viu Nossa Senhora, todo mundo vai atrás. Não é possível. Notem que a igreja é tão reticente em dar uma conclusão, porque não existe vantagem nenhuma em adivinhar o que vai acontecer. Nenhuma. Porque se acontecer, é inevitável e confirma o que foi previsto. E se não acontecer, significa que quem acreditou, acreditou em nada. Qual é o interesse de Deus de contar as coisas que vão acontecer? Se alguma revelação for possível, e a igreja não nega que seja, ela apenas não assina embaixo, quando muito assina embaixo do culto que se desenvolve em torno daquela suposta revelação, quando muito estuda para confirmar que não se trata de uma farsa, que as pessoas que estão dizendo isso não estão mentindo. Mas qual é o interesse? Se estas aparições, se essas revelações acontecerem, elas têm que ter um propósito. Agora, não existe propósito que possa justificar uma revelação ou uma profecia que se sobreponha à palavra de Deus. Tudo que nós precisávamos saber a respeito do que devemos fazer, do que devemos esperar, Jesus já disse. E até mesmo Nossa Senhora, tudo que ela podia profetizar também a respeito do que nos interessa saber, ela profetizou no Evangelho de São João: fazei tudo o que ele vos disser. Ali está a palavra fundamental de Maria. Palavra do Evangelho, da palavra de Deus. Se alguma suposta revelação particular acontecer, e repito, a igreja não nega terminantemente que não possa acontecer, afinal de contas, se Deus quiser se manifestar, quem é que pode impedir? Mas se existirem, e algumas são sérias, algumas eu pessoalmente não aprecio algumas dessas revelações, como a de Fátima, de Lourdes, e diversas delas que tiveram aprovação, tiveram o culto aprovado pela igreja. O que é que essas revelações podem trazer? Nada de novo. Na verdade, elas não passam de recordações, de apelos para que a gente se volte para Deus e para aquilo que Jesus já revelou.
Tudo que vem para além disso é alguém pretendendo que exista uma revelação maior do que Jesus Cristo, na sua encarnação, no seu mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Isso a igreja não aceita. Nenhuma revelação pode revelar mais do que aquilo que o Filho revelou. A carta aos Hebreus diz que outrora, de muitos modos, Deus nos falou através dos profetas. Nestes dias, que são os últimos, quer dizer, não tem outra revelação mais, nos falou por meio do seu Filho. Então é muito importante que a gente saiba que essa palavra de Jesus, não sigais essa gente, é real. Ainda que muitas vezes quem pronuncia essas profecias encha de medo as pessoas. Mas Jesus também diz, não fiqueis apavorados. A gente tem que crer num só Deus. E num só revelador desse Deus, que é Jesus Cristo. Essa verdade é o fundamento da nossa fé. Rezemos. Ó Deus, fonte e origem de toda a paternidade, que destes aos santos mártires André e seus companheiros serem fiéis à cruz do vosso Filho até a efusão do sangue, concedei por sua intercessão que, propagando o vosso amor entre os irmãos, possamos ser chamados vossos filhos e filhas, e realmente o sejamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.